Amém, graça e paz. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Temos vivido os dias não tão fáceis para ninguém. Na verdade, o mundo todo parou, o mundo todo se estagnou diante de uma pandemia. Mas como é bom saber que Deus tem cuidado dos seus. A tua graça e a tua misericórdia têm sustentado todos aqueles em quem confiam, em quem têm a esperança e renovam a sua fé. Estamos felizes por você estar aqui. Domingo passado eu estava em Marcílio, abrindo os cultos lá também. E como é bom poder estar na casa do Senhor e te encontrar. Logo mais, quando tudo isso passar, a gente vai poder chegar ali fora, dar um aperto, né? Dar um boa noite mais caloroso. Mas que enquanto isso não fazemos, você possa seguir as recomendações necessárias, mantendo o distanciamento, passando álcool em gel em mão, né? Para que sua mão não entre em abstinência, né? As nossas mãos estão tão acostumadas em usar álcool em gel que já estão talvez entrando em abstinência se a gente não usar. Então continue usando, continue na verdade, tomando os cuidados necessários, porque cremos que no tempo de Deus isso irá passar em nome de Jesus. O Salmo 145 diz o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que você possa nessa noite se alegrar. Eu quero te convidar a você ficar de pé para orarmos ao Senhor, para você se colocar diante dele e pedir que ele possa trazer o renovo dele sobre a tua vida. Que tudo que nós viermos fazer aqui, as canções cantadas, os louvores entoados, as orações feitas possam subir ao trono de Deus. Abre o teu coração. Em nome de Jesus, queremos a Deus agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Que a tua graça se manifeste sobre cada coração daqueles que entrarem aqui. Não somente os que estão aqui, mas os que estão a caminho, aqueles também que estão do outro lado nos assistindo. Que a tua graça seja revelada no coração de cada um. Que o teu Espírito, ó Deus, possa, ó Deus, nessa noite conduzir-nos de modo que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor cuide de cada ato, daqueles que estarão cantando, ministrando, pregando. Que todas as coisas estejam debaixo da própria mão do Senhor. Que o Senhor possa nessa noite trazer paz, trazer exortação ao nosso coração. E nós queremos cultuar o Senhor, crendo que o Senhor é quem cuida de nós. Muito obrigado pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Palmas. Nós somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas cairão. Cantamos bom, tu és bom. Os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, aleluia. Tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Aleluia. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar. Elas ruam, Jesus. Cantamos bom, tu és bom. Os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom. E todos sabem que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom. Os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu
som cair. Muralhas som cair. Aleluia, no nome de Jesus. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Ó Deus, aleluia. Jesus, muralhas caiu no nome de Jesus. Muralhas cairão, não subsiste ao nome de Jesus. Muitos pensam que Deus não está no controle, mas Deus que controla todas as coisas. Ele é quem dirige a nossa vida. Se cantamos grande, grande é o Senhor, grandioso és tu. As palmas. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tuas mãos, estrelas, luz e trovões rolando a proclamar teu nome, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, vejo além montanhas altaneras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Se alegre, Jesus. Grandioso és tu, grandioso és tu, grande és conosco. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu,
das amarras. Ele nos livrou do jugo do pecado. Na liberdade, aleluia, carmesí. Canta minha alma, reclama a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. És tu. Palavra final, em resplendor e glória. Quando tudo isso passar, Jesus abrir, nos encontraremos as portas da missão. Tem esperado comigo você. Eu hei de estar de joelhos, Rei dos Santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente aí. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Deus nos prova em todas as áreas da nossa vida. E nesses mais de 120 dias, nós estamos em reclusão. Não somente aqui no templo, mas em outros lugares, na nossa própria casa. Nós temos experimentado do favor do Senhor. O salmista diz que ele foi moço, foi velho, mas nunca viu um justo a mendigar o pão ou a sua descendência. É o cuidado que isso tem com cada um de nós. Não porque nós merecemos, porque na verdade nós não merecemos, definitivamente. Mas é porque Ele, em sua compaixão e misericórdia, tem sustentado as nossas vidas. Não nos falta nada. Talvez em alguns momentos possam até faltar algumas coisas que são supérfluas, mas o pão de cada dia Ele tem colocado na nossa mesa diariamente. Nesse momento você fará um momento de adoração ao Senhor também. Trará os seus dízimos, as suas ofertas, dizendo: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito comigo, o seu cuidado, o seu zelo. Então, quando eu devolvo o dízimo e a oferta,
Não é aquilo, na verdade, que eu estou fazendo imposto, algo que é imposto a mim fazer, mas é porque deliberadamente o Senhor tem me sustentado e não há outra coisa que fazer senão agradecer ao Senhor. Então o que eu faço nesse momento é colocar diante do altar do Senhor, não valores e recursos, mas a nossa vida de gratidão, cuidado que o Senhor tem colocado dentro de nós. Você nesse momento tem a oportunidade de cultuar ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Faça isso. Jesus, Tu és tudo que eu mais quero. Cantar. O meu fôlego Tu és, o ar que eu respiro. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Amamos a presença de Jesus. Pai, eu amo Sua presença. O Teu sorriso vive em mim. Seguramos em Deus e eu seguro em Tuas mãos. Aleluia. Confio em Ti. Pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tu és tudo. Você pode cantar isso? Eu seguro em Tuas mãos. Não largue. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Ao Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Sua majestade é real, Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Envolva com Tua glória e poder. Tua
majestade é real, tua voz entoa. Quero ir mais fundo, leva-me mais. Aleluia. No lugar secreto, Amém. aos teus pés me rendo, pois na tua glória quero Jesus, queremos ver a tua face nessa noite. Queremos contemplar a tua beleza. Queremos contemplar a tua santidade. Queremos contemplar, ó Deus, o Senhor em nós nessa noite, ministrando vida, ministrando libertação, ministrando exortação pelo nome de Jesus. Queremos que nessa noite o teu Espírito Santo fale diretamente ao nosso coração, quebrando cadeias, derrubando muralhas pelo nome de Jesus. Que a tua presença seja algo, ó Deus, sensível aos nossos corações. Que não haja nenhum, ó Deus, nada que possa nos impedir de ir até ao Senhor. Que nossos pecados sejam perdoados, lavados e libertos pelo sangue de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa manifestar graça no nosso coração. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje, deixa eu tirar isso aqui porque não está falhando. É o dia dos, alguém sabe aí? Só quem sabe é quem é avó, né? Diz que a avó estraga os netos. É verdade isso? Mesmo estragando, depois a gente conserta, né? Porque como é bom ter uma avó, como é bom ter uma avó por perto. Só aqueles que não têm mais a sua sabem o que isso significa. A minha avó por parte de mãe já não está mais aqui, mas aí a minha outra avó por parte de pai já vai para os seus 102 anos. É isso? Eu falei com a minha esposa, falei para ela que ela tinha que dar uma péssima notícia a ela, porque a família lá prolonga os seus 80, 90, 100 anos. Então, se ela não me acompanhar aí, vai ter um negócio meio complicado. Mas como é bom, como a avó é especial. Meus filhos lá que o digam, porque tem momentos que parece que ele gosta muito mais da avó do que do próprio pai, do que da própria mãe. A gente vai se consolando. E a gente quer nessa noite orar por cada uma das avós. Por cada uma daquelas que pagam o preço de amar os filhos, depois de amar os netos. E amor de mãe, avô de vó é duplicado ao amor de mãe. Então é o amor ao quadrado, vamos dizer assim. Porque, senhoras, mulheres que têm um ciúme dos netos que não dá para entender. Dos bisnetos e aí dos tataranetos. Então eu quero orar por você que é avó. Eu gostaria que você que é avó, se colocasse de pé aí. Né? Fiquei preocupado quando o Wellington levantou. E quero orar e quero abençoar a vida de vocês. Que Deus fortaleça a vida de vocês a cada dia. Que Deus possa, a cada dia, saber educar os nossos filhos. Porque os nossos filhos também são bênçãos do Senhor para vocês. E que eles possam fortalecer a vida de cada um. Só Deus sabe as lutas que vocês passam às vezes. Só Deus sabe o choro muitas vezes que vocês seguram e não expõem para filhos, para os netos, para ninguém. Mas o Senhor sabe o coração de cada uma de vocês. Deus, nós queremos abençoar cada uma dessas avós. Louvado seja o seu nome, porque elas viram, pela misericórdia do Senhor, os seus netos, os seus bisnetos crescerem. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas em nome de Jesus, trazendo força, trazendo paz, trazendo esperança. Que elas possam, ó Deus, nas suas petições, nas suas orações, colocarem os seus netos, os seus filhos na presença do Senhor. Que o Senhor livre-as de cada uma de todo mal e as proteja, ó Pai, porque elas precisam a cada dia serem fortalecidas pelo Senhor. Muito obrigado, porque esse dia singular, o qual nós homenageamos cada uma delas, o qual são tão importantes na nossa vida e na educação dos nossos filhos. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe o seu coração. Veja a hora de tudo isso passar, né? Essa pandemia passar, os números, louvado seja o Senhor, já estão declinando, estabilizando. A gente não vê a hora de a gente parar de colocar lá no WhatsApp: quem vai na igreja? Quem não vai na igreja? Só pode tanto. A gente não vê a hora disso tudo passar e a gente poder abrir as portas ali para que todos venham. Mas quando isso não acontece, nós vamos mantendo os cuidados necessários. Lembro que semana passada, não sei se você passou por essa experiência, mas lá em casa nós tivemos que ver com os nossos filhos que roupa daria e que calçado daria. Porque normalmente nós ganhamos alguns quilos nessa quarentena, né? A roupa de vir na igreja já não abotoava mais. Essa pequena aqui nós tivemos que correr porque o sapato também tinha crescido. Eu estava brincando na reunião do Ministério Infantil, dizendo: olha, vocês que lá atrás viram as crianças pequenas, quando voltarem elas já vão estar quase adolescentes, entendeu? Porque o tempo passou. Um dia desse eu fui na casa do Eliomar lá, levar a ceia com o pastor, e o menino dele já estava grande. Não gostei muito não, que ele falava só o nome da Pamela, né? Mas isso aí no meu coração, Deus teve misericórdia, acalmou, me deu paz. Mas a vida corre muito, muito, muito rapidamente. E eu falei em Marcílio que se você está na igreja, porque a roupa coube em você direitinho. Depois a gente se ajusta aí com as questões do tempo. Quero te convidar, você sem delongas, a abrir em Abacuque, capítulo 3, versos 17 ao verso 19. É um dos últimos livros do Antigo Testamento, então você pega Mateus e começa a voltar um pouco aí. Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Abacuque 3, 17 ao 19. Quero te dizer que esse livro tem na Bíblia, não fique preocupado. Abacuque 3, versos 17 ao verso 19. Diz assim a palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O seu Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Que Deus nos abençoe a tua palavra nessa noite. Essa parte da Bíblia é uma das que nós temos cantado ultimamente. No retrasado nós cantamos essa canção: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto no vide. No domingo passado também nós cantamos. E nós damos um stop para não cantar todo domingo aqui, que você já deve ter ouvido essa letra dessa melodia nas rádios cantando. Mas o que Abacuque, na verdade, ele fala através dessas palavras? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor. Para a gente entender esse contexto, Abacuque era um profeta. E aí a Bíblia relata que era 600 anos antes de Cristo que ele vivia ali. Ele passava por um sério problema com o povo de Israel, com o povo de Judá, porque era um povo que estava brincando com o Senhor. É um povo que estava rompendo com a aliança do Senhor. É um povo que na verdade estava seguindo outras situações, outros deuses. Era um povo que se rebelava contra o Senhor, que não tinha mais o temor do Senhor na sua vida. Então Abacuque, em prantos, começa a clamar por esse povo, dizendo, se você acompanhar no capítulo 1, ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, nesses dias.
O clamor de Abacuque aqui era para que o povo realmente voltasse o coração para Deus. Um povo que na verdade tinha se rebelado contra o Senhor, contra os projetos do Senhor. Um povo que na verdade tinha virado as costas para o Senhor. E interessante que como Deus vai cuidar desse povo? Deus cuida desse povo de Judá, nessa experiência aqui de Abacuque, primeiro colocando os caldeus para que derrotassem o povo judeu. Então, na verdade, Deus permite que o povo de Israel ali passe penamente a questão dos seus resultados do pecado. É um povo, na verdade, que começa a experimentar, muitas vezes, aquilo que o Senhor não queria fazer, mas que era necessário, a disciplina. Todos nós não gostamos de disciplina. Dificilmente alguém gosta de ser disciplinado. Nós começamos desde cedo, as nossas crianças não gostam. Quando você vai corrigir uma criança, ela tem a tendência a se rebelar contra você. O que a gente não tinha no Leandro, a gente está tendo trabalho dobrado com a Pamela. Você fala uma coisa, ela retruca outra. Ou seja, nós, pelo pecado, nós somos indisciplinados. Nós não gostamos de correção. E o povo de Israel também, o povo judeu, que na verdade vivia esses momentos aqui, que o texto relata, era um povo que na verdade estava tendo uma perversão da justiça, ou seja, não queria mais nada com o Senhor. Era mais ou menos o seguinte, o povo de judeu aqui, ele não mais se lembrava daquilo que o Senhor tinha feito. As histórias, os livros, o cânono, os 10 mandamentos tinham sido relatados durante os seus pais, a sua experiência no deserto. O povo aqui ele não pode dizer que não tinha ouvido do Senhor, falar do Senhor, pelo contrário. O povo sabia de todo o livramento, desde a saída lá do Egito até quando Deus cuidou eles no deserto. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, eles decidem virar as costas para Deus. Então Abacuque, ele com clamor, ele começa a orar ao Senhor e pedir: Deus, aviva a tua obra. Desperta aqueles que muitas vezes estão longe dos teus caminhos. Aqueles que não querem mais nada com o Senhor, aqueles que querem na verdade viver uma vida muito mais dessa presença aqui da terra, das coisas momentâneas, e esquecerem dos princípios da vontade do Senhor. Israel na verdade estava vivendo da sua maneira. Israel tinha se esquecido de cultuar o Senhor. Então o capítulo 3 ele fala sobre a oração de Abacuque. Abacuque começa então a orar ao Senhor, porque sabia que Deus mandaria os caldeus para derrotar o povo judeu. Então ele ora pedindo a Deus que tenha misericórdia, não somente daqueles que iriam passar, mas aquilo na verdade que o povo estava em seu coração, do pecado, da insistência de fugir dos mandamentos do Senhor. E aí, Abacuque na verdade tem a nítida conclusão de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada da nossa vida não acontece que Deus não esteja na sua soberania. As coisas muitas vezes adentram nos nossos lares, nas nossas casas, não por causa, às vezes até do mal, porque até o mal também o Senhor permite. Lembra de Jó? Os seus amigos dizendo: olha, você deve ter pecado contra o Senhor, por isso que a sua vida é assim. Porque normalmente acontece isso. Quando nós estamos em apuros, em alguns problemas, as pessoas tentam identificar em nós que há um pecado, por isso que está acontecendo isso com a gente. Os loucos pregadores por aí dizem que muitas vezes quando nós passamos por provações é porque nós não temos fé. Mas não funciona dessa maneira. Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia está no controle do Senhor. Deus não perdeu o controle, Ele sabe o tempo e a hora que isso vai acabar. Então o que é necessário fazer? É necessário descansar em Deus. Se nós não descansemos em Deus, se nós não descansarmos em Deus, nós viveremos aflitos, pensando que a morte em uma hora vai chegar, pensando que a doença uma hora vai chegar. Mas é preciso saber que Deus cuida dos seus, mesmo que a provação seja insistente na nossa vida e parece que ela não vai fugir, parece que ela insiste em bater na nossa porta. É necessário saber e compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Então esse texto, na verdade, nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que mesmo quando em tempos difíceis, é preciso descansar em Deus. Mesmo quando estamos em tempos difíceis, é preciso descansar em Deus. Olha no verso 17, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja
gado. Quando Abacuque fala aí sobre isso, o caos, a calamidade está instalada. Nós não temos essa percepção do texto próxima da gente, porque nós não vivemos no interior. Mas as pessoas que vivem no interior, imagine você fazer uma plantação e ver aquilo tudo devastado. Aconteceu isso alguns dias atrás, na região sul, onde aquela devastação daquela calamidade, daquele temporal, daquele ciclone, devastou plantações. O povo lá do sul está em coração apertado, porque tem tal de uma nuvem de gafanhoto tentando se aproximar do Brasil. Então, quando nós olhamos para aqui, nós começamos, nessa situação, a entender a aflição, na verdade, que Abacuque tinha ali, de ainda que a figueira não floresça. Alguns textos aqui, e algumas palavras que ele usa aqui, são bem interessantes. Primeiro, que a figueira ela é símbolo de esperança. Jesus, lá em Mateus 24, 32, ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então a figueira, na verdade, era o sinal de esperança. Quando aqueles que lidavam com plantação observavam que a figueira começava a florescer, eles tinham a esperança brotada em seu ser, sabendo que aqueles momentos viriam a safra boa. Por isso que Abacuque ele faz essa transposição dizendo: ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que não haja esperança. Mas ele fala o seguinte também, ele fala sobre a vide: nem haja fruto na vide. A vide, na verdade, a videira, era os pés de uva. Então, no Antigo Testamento, na palavra de Deus, o vinho era sinal de alegria. Então Abacuque fala o seguinte: olha, ainda que não haja alegria, ele mais uma vez relata aí que as coisas começam talvez a perder o controle da sua própria situação. E muitas vezes não é assim que acontece conosco. Nós planejamos coisas que talvez você tenha planos de 2020, que já está se findando já, e eles não se cumpriram. Eu estava analisando um dia desses quantas pessoas porque normalmente quando você vai fazer uma festa de casamento, você planeja algum tempo. E nessa pandemia, quantos casamentos precisaram ser adiados talvez? Festas que vocês talvez teriam que ter pago, investido, porque pelo menos nós que somos mais reservados em valores de reserva de dinheiro, nós fazemos começamos a planejar para o casamento acontecer daqui a 2 anos, porque não se tem muito dinheiro. Então imagine os noivos, diante dessa pandemia, que começaram a planejar talvez o seu casamento lá em 2018, quando chega em 2020, aquela ansiedade de casar, de poder dar aquela festa, os seus planos são frustrados. Abacuque aqui, ele fala sobre isso. Ele fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que a fruta não dê o seu vide, mas ele fala que ainda que a oliveira ela minta, e a oliveira na verdade é a questão, muitos se usavam lá do azeite, e o azeite ele era necessário para poder iluminar. As pessoas que andavam naquela época, que não tinha lanterna, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso, elas necessitavam do azeite para poder caminhar e saber onde estavam andando. Então Abacuque aqui ele fala: ainda que a oliveira minta, ou seja, ainda que não haja luz, ainda que não haja perspectiva, Abacuque ele prefere, ele entende que é necessário descansar em Deus. O que o texto nos ensina? Quando não há expectativas boas, melhores, quando tudo na nossa vida parece muitas vezes perder a razão, quando nossos planos muitas vezes parecem escoar pelos nossos dedos, é necessário confiar e depender do Senhor. Saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Abacuque aqui ele olha, mas Deus vai castigar essa nação. O povo tem ficado rebelde, o povo tem virado as costas para Deus. Então Abacuque ele fala: olha, mesmo se vendo diante dessa situação e dessas coisas, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, é necessário confiar e esperar em Deus. Segundo ponto que nós entendemos nesse texto, que ele fala aqui, e o segundo ponto é: mesmo se em tempos difíceis, é possível se alegrar em Deus. Mesmo em tempos difíceis, é possível se alegrar em Deus. Olha o verso 18, diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
Isaías, em sua oração, ele identifica que ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, ele fala: ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor. Primeiro ponto aqui, Isaías fala o seguinte: olha, mesmo que caia tudo ao nosso lado, mesmo que tudo fuja do nosso controle, eu me alegrarei no Senhor. E aí a posição de se alegrar no Senhor, a Bíblia fala, lá em Neemias, capítulo 8, verso 10, diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Há duas opções que Abacuque poderia dizer aqui. Há duas opções que você pode tomar na sua vida. Diante da calamidade instalada nas áreas da sua vida, você pode sentar, reclamar, murmurar. E aí o problema disso é que nós muitas vezes não reclamamos somente conosco, nós reclamamos com os outros também. Não sei se você já passou pela experiência de andar com pessoas que muitas vezes são tão negativas, tão pessimistas, que você começa a contar um sonho para ela e fala: ih, vai dar errado. Você começa a sonhar, e às vezes a gente tem uns sonhos meio de doido, né? Coisas que fogem o controle, sabe que não vai dar certo, mas são nossos sonhos. Coisa que a nação flamenguista toda sabe que o negócio não vai dar certo, mas a gente sonha. Porque até hoje, sonhar, como diz a canção, não custa nada. Então você, na verdade, começa a sonhar, e aí chega alguém do seu lado: ih, mas não vai dar certo não. Isso acontece muito nos relacionamentos de marido e mulher, né? Quando um quer colocar um azulejo de uma cor no banheiro, e outro quer colocar de outra cor, e na casa quer um detalhe, e aí já começa a ter os conflitos aí para saber quem é que tem razão e o que vai ser melhor. É muito ruim andar com pessoas que estão o tempo todo pessimistas. Eu não quero enganar você, dizer que também a gente não tem que viver uma vida de sonhador, assim, fora da realidade. Mas também, você precisa também saber que há pessoas que muitas vezes, ao invés de ajudar, de colaborar, vão ser aquelas que na verdade vão colocar mais peso para que não dê certo. Abacuque aqui ele fala: olha, todavia, mesmo que essas circunstâncias aconteçam, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, há uma predisposição dele, parte dele. A alegria não é pelas circunstâncias que nós vivemos. Se você tem necessidade de manter o seu emprego para que você se sinta bem de vida, qualidade de vida e feliz, eu tenho que te falar seriamente que você será um mero homem frustrado. Porque tudo isso passa. E essa pandemia nos trouxe essa questão da mostra de que empregos que muitas vezes estavam ali estabilizados. Eu tenho um tio meu que ele ficou quase 15 anos na empresa. E aí, os últimos dias, umas semanas atrás, chegaram para ele: olha, tá aqui, foi bom trabalhar por você, mas não dá mais, não dá para poder ficar contigo. Se a nossa alegria está em expectativas daquilo que nós muitas vezes estamos olhando, nós seremos meras pessoas frustradas. Se a sua alegria está no seu relacionamento com a sua família, uma hora vai falhar. Se a sua alegria está no seu relacionamento de marido e mulher, uma hora ela vai te decepcionar, uma hora ele vai te decepcionar. Isso é natural da vida. Faz parte, mas aqui Abacuque fala: eu me alegro no Senhor. É mais ou menos o seguinte: olha, eu sei que não vai dar nada certo, sei que vai dar errado, mas eu me alegro, eu sou o primeiro. Não sei se você já passou pela experiência de querer a ajuda de alguém, e você, na verdade, queria que alguém se manifeste para te ajudar, né? Mas ninguém, né? Eu trabalhava com pessoas e às vezes a gente se sentia um pouco sozinho, porque a gente tinha um projeto para poder fazer, e aí a gente esperava que alguém se colocasse em espreita para poder falar: eu posso te ajudar. E quando a gente inventava umas coisas dessas, parece que um ia saindo pela esquerda, outro pela direita, e quando você via, você estava sozinho. Abacuque ele fala: ainda que tudo dê errado, eu me alegro no Senhor. Você, no seu quarto secreto, é você e Deus. Você não vai levar. E quando nós sairmos daqui, desse mundo, desse patamar, a gente não leva ninguém junto. E louvado seja o Senhor, porque a gente não tem. Eu quero falar para os pais: a gente precisa orientar nossos filhos sim, mas a gente não tem nenhuma obrigação de certa idade de zelar por eles em si da salvação. Você e eu, nós temos que cuidar dos nossos filhos, mas que chegam em certo momento que você não tem como mais obrigar o menino a vir para a igreja.
A minha filha tem 3 anos, eu estou aflito quando ela fala assim, olha, agora, porque já 3 anos já quer ser independente, né? Estávamos indo para a igreja e a menina, cadê Pamela? E Pamela já estava lá no portão. Tinha pegado a mochilinha dela e já estava lá na porta já. Aí eu falei, olha, se vira aí que eu vou atrás da menina, porque ela já está no portão querendo ir para a igreja. A Bíblia fala que a gente tem que aprender com as crianças, né? Porque é delas o reino dos céus. A primeira que queria ir para a igreja lá era ela. Quando ela chegou aqui, ela ficou até surpresa, porque a primeira vez veio à igreja depois de 4 meses, não sabia nem direito o que era. Mas a Bíblia ela fala que nós não temos sobre a responsabilidade dos nossos filhos de carregar eles eternamente, de mostrar o caminho da salvação, nós temos que mostrar e orientar. Mas não coube a nós, não é sobre a nossa responsabilidade de sofrer assim, se nosso filho irá ou não, porque a nossa salvação é individual, é cada um tem que prestar conta a Deus da sua vida. Eu preciso prestar a conta da minha vida a Deus, a minha esposa precisa, o meu filho precisa. Somos individuais nesse sentido. E louvado seja o Senhor, porque imagine você chegar no céu e saber que você talvez falhou quando você não disse direito, não trouxe o menino para a igreja. Abacuque ele fala aqui, todavia, eu me alegro no Senhor. Está lembrado de Josué, quando ele fala, eu e minha casa serviremos o Senhor? Ele fala o seguinte, mesmo que vocês possam servir aos outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o relacionamento com Deus é individual, é você e Deus. É quando você sair por essas portas e chegar no seu quarto, no silêncio, é você e Deus se relacionar com Deus. Não precisa chamar, não tem um pastor por perto, um presbítero por perto, alguém que cante, não precisa colocar a bandinha lá no seu quarto, lá não. E desculpa a expressão de bandinha, né? Mas não tem necessário que os holofotes muitas vezes nos enxerguem, porque tudo isso apaga, fica na escuridão. E quem nos conhece é só eu e Deus. É esse relacionamento, Abacuque se coloca. Eu me alegrarei no Senhor. Mas nessa vida nós vamos encontrar cristãos por aí amarrotados. E quando eu falo amarrotado, não é de roupa não, amarrotados, cheios de problemas. Só que quando você olhar para ele, conversar com ele, vai falar, meu Deus, mas ao invés de eu ir ajudar essa pessoa que está doente, eu saí de lá revigorado. Não sei quem já passou por essa experiência de conversar com alguém que teme ao Senhor, que busca o Senhor, e quando você chega lá, e quando você pensa que vai trazer uma palavra para ela, na verdade ela que te dá um sabão, e você sai de lá meio cambaleando, porque você escutou lá o que era mais importante para a sua vida. Os últimos momentos que eu vivi com o pastor Edson, lembro, no sábado, às 15 horas da tarde. Ele faleceu na madrugada de domingo. Eu cheguei naquele hospital e disse para ele, olha, e aí meu pastor, como é que você está? Estou bem. Estou bem. A vida com Deus, relacionamento com Deus, por mais que nós estejamos vivendo ali momentos cruciais da nossa vida, de perda de alguém, talvez de doença, é necessário se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A força nossa não vem de nós, é nos alegrarmos no Senhor. E eu não quero dizer que você tem o tempo todo tem que ficar rindo, porque quem ri o tempo todo é hiena, né? Mas é necessário, na verdade, saber que essa alegria brota do nosso coração, do nosso interior. Você pode estar passando por problema, por dificuldade, mas essa alegria brota do seu coração e você não sabe de onde veio. Eu já tive que enterrar alguns parentes meus e houve momentos que eu tive que segurar a barra lá para poder não desabar. E depois que tudo isso passou, eu falei, meu Deus, como Deus me sustentou. Eu vivendo o mesmo problema da perda de alguém e das pessoas que perderam também, na mesma questão, mas o Senhor me fortalecendo o meu coração. Essas coisas não têm explicação. A teologia não explica essas coisas. Eu lembro que quando eu fui examinado para poder ir para o seminário, o pastor Glauter disse o seguinte para mim, olha, ou você é pastor antes de chegar no seminário, ou quando você chegar lá, você já não é pastor. Porque no seminário não se aprende a ser pastor. Na verdade, muitas vezes no seminário as pessoas repensam na vida e falam, olha, não é isso que eu quero. É necessário se alegrar em Deus, porque é somente Ele que é a nossa força. E o texto ainda avança, eu quero ir para o final, dizendo que mesmo nos dias difíceis, nós podemos ser fortalecidos. Olha no verso 19, diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é minha fortaleza. É Deus quem o fortalecia.
É Deus quem fortalece a sua vida. É Deus quem fortalece você nessa caminhada louca que nós vivemos. Eu costumo sempre falar que às vezes nós temos um culto abençoado domingo à noite, né? Quando chega na segunda-feira parece que temos grandes problemas e desafios para resolver. Faz parte da nossa caminhada. Na verdade, a vida é como se fosse uma roda. Uma hora você está por cima, outra hora você está lá embaixo. Isso faz parte do processo. Nem sempre as coisas vão dar certo como nós gostaríamos de dar. Mas precisamos saber que no Senhor nós somos fortalecidos. Há momentos que nós passamos que ficamos surpresos. O Salmo 27:1 ele fala o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi tinha umas coisas meio estranhas, porque ele falava assim: ó minha alma, por que tu perturbas dentro de mim? Eu acho que era uma briga dele de foice entre carne e espírito, né? É a mesma questão de você se programar para vir na igreja, marcar de vir na igreja, parece que tem um negócio, né, amarrando para não ir, entendeu? Não sei se já passou por essa experiência, eu não sou sozinho aqui não, né? Parece que você se programa tudo, parece que dá tudo, né, faz tudo certinho, comanda o figurino. Chega na hora, parece umas coisas dar errado, umas coisas que parecem fugir do controle. Então Davi tinha esse problema de: olha, ô minha alma, por que tu abates, por que tu estás abatida dentro de mim? Ele olha para o seu coração e fala assim: meu Deus, por quê? Aí ele fala: eu me alegro no Senhor. Ou seja, ele entende que mesmo que a sua alma passe por problemas que possam fugir do controle e na verdade possam até abalar a sua fé, a alegria, o que segura ele, a alegria dele é o Senhor. É preciso entender isso, é preciso viver isso. Nós temos grandes dificuldades em viver a vida aqui na terra. Abacuque sabia que a sua alma pulsava pelo Senhor. E eu quero finalizar nessa noite com 3 situações. Primeiro, que é preciso descansar em Deus. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Tem coisas que muitas vezes nós não conseguiremos resolver. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente bate cabeça na vida porque a gente tenta resolver da nossa maneira e do nosso jeito. Às vezes Deus muda a direção do nosso caminho, mas a gente insiste em continuar no mesmo caminho que Ele já mandou várias vezes a gente mudar a direção. É preciso descansar em Deus. Eu falava lá em Marcílio que quem somos nós para dizer que nós não passaremos ilesos dessa pandemia? Essa pandemia pega ateus, pega cristãos, pega gente que crê em Deus, pega gente que não crê em Deus. Essa pandemia, ela pega pessoas que nós amamos. E como diz Nossa Senhora um dia desse, falou para mim, pega gente também que não presta, que já deveria ter partido. Ela não escolhe nome, não escolhe religião, não escolhe lugar. Então o que fazer diante disso? É descansar em Deus. Saber que com pandemia ou sem pandemia, é Deus que está no controle. Você precisa entender isso, meu irmão. Se nós viveremos habitolados, porque quando você liga a televisão é pandemia, quando você vai dormir é pandemia, quando você abre o jornal é pandemia. Aí quando você vem para a igreja, está todo mundo de máscara, é pandemia também. Então é preciso descansar em Deus e saber que é Deus que cuida de nós. É necessário fazer tudo aquilo que as autoridades dizem que tem que ser feito assim. E a Bíblia fala que não deveremos tentar o Senhor nosso Deus. Sabe por causa de quê? Eu já vi muita gente falar besteira aí, dizendo o seguinte: olha, mas crente não pega, porque está protegido. Que não pega, o primeiro que pegar vai ser ele. Eu acompanhava onde uma irmã dizendo o seguinte, olha o que ela falou. Falou o seguinte: tinha um pastor, tem um seminário, um curso que fala sobre pastores que sofrem com a questão de situações que muitas vezes não conseguem resolver por si só. Depressão. E a mulher, ela, não sei de onde ela tirou isso, porque na Bíblia eu não consigo encontrar isso. Ela fala que pastor que é pastor não sente depressão. Não existe isso. Pastor é gente igual a você e a eu, porque eu não sou pastor ainda.
Pessoas que sofrem, que têm as suas batalhas diárias, que têm problemas na família, que precisam lidar com todo esse tipo de situação. Toda situação que nós vivemos debaixo dos céus são suscetíveis a todos os homens. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que não buscam, aqueles que vêm na igreja, aqueles que não vêm, aqueles que leem a palavra todo dia, aqueles que não leem. Todos nós somos suscetíveis a viver esse tipo de situação. Então o que fazer? É preciso descansar o seu coração em Deus. Não sei se você talvez perdeu o emprego, não sei se você talvez tem alguém doente na família. A única certeza que eu tenho é que você precisa descansar em Deus. Não sei se você está na iminência de perder o seu trabalho, preocupado, não sabe se vai ser o dia de amanhã. Eu conversava com a minha mãe, coitada, acho que deve estar até me assistindo aqui. O problema de você gravar as lives é que a informação chega direto, né? Sem pedir permissão. Depois, na hora de editar, a gente corta essa parte. E ela falava, mas eu não sei se quando eu volto, porque ela tem 4 meses que está parada. E ela não sabe se vai voltar. Mas é preciso descansar em Deus. É preciso descansar em Deus. A sua vida não é controlada pela pandemia. Entenda isso. A sua vida não é controlada pelas situações que os homens criam. A sua vida não está sendo controlada pelos políticos que vão achar uma solução. A sua vida não está sendo controlada pela medicina, por laboratórios que estão querendo encontrar uma vacina para que você possa se tornar imune. A sua vida precisa ser controlada pelo Senhor. E é preciso que você e eu venhamos a entender isso. Porque senão nós vamos sofrer como os demais, que sofrem desesperadamente. Todos nós sabemos que uns meses atrás um ator se suicidou. Por ele falou que a vida já não valia mais a pena. Se nós não descansarmos no Senhor, nós teremos grande dificuldade em entender isso. Primeira e segunda coisa, para finalizar, é preciso se alegrar em Deus. E se alegrar em Deus, como eu falei, não é ser hiena, mas se alegrar em Deus é saber que mesmo diante das dificuldades que você e eu passamos, a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos fortalece. A nossa força não vem do nosso trabalho. Samuel teve grande problema lá em identificar aquele que seria o Deus de Israel, porque ele chega diante dos filhos lá, e começa a procurar aqueles que eram maiores, né, brutamonte, aqueles que eram malhados na academia de Israel. Só que Deus fala, esquece, ninguém está todo mundo fora. Porque nós somos homens, nós temos a tendência a analisar externamente, né? Ele fala, olha, manda buscar aquele que você, na verdade, nem sabia quem era. Davizinho, aquele do cabelo, né, talvez enroladinho, aquele ruivinho, manda ele trazer, é ele. Preciso se alegrar em Deus. Para finalizar, é necessário se fortalecer em Deus. Fortalecer em Deus. Está tudo capengando? Se fortaleça em Deus. Você não tem perspectiva, talvez, de quando isso vai acabar? Se fortaleça em Deus. Você talvez vai conversar com alguém e a pessoa começa a falar um monte de coisa que é pessimista. Se fortaleça em Deus para poder até não se adoecer com o outro. Sabia que há pessoas que têm alma azeda? Pessoas que muitas vezes, ao invés de trazer alguma palavra, são aquela que esparrama e bagunça tudo o coreto, vamos colocar assim, desculpa a expressão. É preciso se fortalecer em Deus, para quando esse tipo de situação vier, quando as provas vierem na nossa vida, nós estamos fortalecidos. É preciso descansar em Deus, meu querido. Não há outra maneira de sairmos menos machucados nessa vida e termos a nossa esperança renovada. É preciso descansar em Deus. Que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor fortaleça a sua fé. Eu creio que não vai passar, mas eu creio que já está passando em nome de Jesus. Os números já falam que acho que o pior a gente já conseguiu viver. Por isso continue em oração, continue buscando a Deus, mas fala assim, Deus, o que eu aprendo com tudo isso? O que eu posso aprender no meu coração com tudo isso que aconteceu? Deus quer nos ensinar alguma coisa através dessa escassez que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender a voz de Deus nesse barulho que o mundo está vivendo. Que Deus abençoe o teu coração. Eu gostaria de orar por você, para que Deus fortaleça a tua vida, fortaleça a tua fé. A cada dia você possa buscar o Senhor e se fortalecer, mesmo os seus desafios que são grandes, mas que Deus possa renovar a tua esperança. Feche seus olhos neste momento. Pai, nós queremos colocar a vida de cada irmão
que está aqui nessa noite, que nos acompanham. Vivemos dias difíceis, onde muitas vezes as coisas têm nos afastado, têm, ó Deus, nos colocado de cabeça para baixo. Situações que muitas vezes têm fugido do nosso controle, mas estão no controle do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a entender isso, que meio diante desse caos, o Senhor tem falado à tua igreja. Deus nos ensina a preparar o nosso coração, porque somente com o coração fortalecido nós viveremos dias mais maleáveis na tua presença. Dizem que a paz pode retornar ao nosso coração. A alegria não está nas circunstâncias que nós vivemos, mas a alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E que isso seja realidade, que não seja somente um verso na Bíblia, mas que possa ser a realidade do nosso coração. Deus, trabalhe no nosso interior e faça-nos entender o que o Senhor quer falar com a tua igreja nesses dias. Exorta-nos, ó Deus, faça-nos olhar para o Senhor. Faça-nos direcionar o nosso olhar para o Senhor, para que possamos viver, ó Deus, de modo digno do teu evangelho. Deus, nos ajude a vencer as nossas limitações. Ajude a nos vencer nossos fracassos. Ajude a nos levantar das nossas quedas. Ajude, ó Deus, a viver uma vida de santidade ao Senhor. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor, assim diz o Senhor. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia possa nos acompanhar. Que essa semana possamos viver uma semana debaixo da proteção do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer paz, renovo, fé aos corações que estão em desespero, ó Deus. Que a tua paz seja renovada, a tua esperança seja, ó Deus, colocada no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa tirar o nosso coração de pedra e dar-nos um coração de carne. Nós oramos, entregando a vida de cada um nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Eu fiquei muito feliz de te ver. Como eu falei, quando tudo isso passar, a gente vai lá para fora, tomar um cafezinho, dar um abraço. Eu gostaria de te pedir desculpas por horário que a gente estendeu um pouco mais, mas que Deus possa abençoar o teu coração, a tua semana. Você que nos visita, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa cada dia abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Fica aí com Deus.